amigos do Saúde Digital, hoje trazendo um tema importantíssimo para quem trabalha no setor de saúde, para quem vivencia o setor de saúde. Nós vamos falar em valor na saúde. O que você acha mais importante? Volume ou valor? É mais importante entregar valor ou é mais importante fazer volume? Porque se a gente pensa só desse ponto, é claro que a gente vai responder que entregar valor é muito mais importante que fazer volume. Mas por trás dessa pergunta existe algo que a gente tem que fazer para isso parar de pé, se sustentar. A saúde ela é toda montada em cima do volume. Todos os entes, todos os stakeholders do setor de saúde operam a partir do fee for service, em sua grande maioria, em que a remuneração ela está pautada no volume. Mas hoje nós vamos conversar a respeito de valor, talvez com um dos médicos que mais estuda, entende e pratica esse tema aqui no Brasil, Sérgio Ricardo. Tenho o privilégio de receber você aqui, Sérgio. Obrigado por estar conosco hoje falando. Já tivemos juntos, você vai lembrar, em 2018, lá no meu comecinho, Sérgio, eu fui até a Amil, o prédio da Amil, você era o CEO da Amil naquela oportunidade, levei minha GoPro, não sei se você lembra, meu tripézinho, e gravei um podcast com você lá da sede da Amil, numa sala bonita, e aquilo foi um momento muito marcante para mim. Então, é um privilégio receber você de novo aqui no SD, no podcast do Saúde Digital, para a gente conversar sobre valor. Naquela eventualidade ali, a gente falou um pouco da Amil. Tá lá no comecinho quem quiser acompanhar esse episódio, é um dos primeiros episódios lá de 2018 do Saúde Digital Podcast, e lá a gente falou muito do que é de inovação, tecnologia dentro da Amil. Hoje a gente vai falar sobre valor em saúde. Sérgio, conta para mim um pouquinho do seu background. Legal, Lourenço, obrigado pelo convite, obrigado por estar com vocês. Olha só, minha formação original é de médico, né? Então eu sou médico pneumologista, atuei como médico pneumologista há muito tempo, boa parte da minha vida profissional. Foi assim que eu entrei na operadora de saúde, né, na Amil, e eu, nessa carreira de médico pneumologista, eu consegui construir coisas que eu me orgulho bastante. Então, desde a atividade como professor na Escola Paulista de Medicina, a atividade dentro do cenário do tabagismo, né, fazendo parte da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, no seu fórum de discussão exclusivo do tabagismo, na Sociedade Paulista também. Então, essa construção durante esse período como médico é uma parte da minha vida que foi muito impactante e que eu carrego até hoje, esses laços que eu criei naquele momento e os aprendizados também. Depois disso, eu migrei para a área administrativa. E essa migração não foi fácil, uma migração que durou vários anos, onde eu fiquei com um pé lá, um pé cá, mas essa migração para a área administrativa me trouxe a oportunidade de aprender sobre como trabalhar como profissional gestor na área de saúde. Comecei sendo gestor de unidades ambulatoriais, unidades de hospitais, depois fui passando dentro da operadora de saúde Amil, eu fiquei lá na Amil um total de 15 anos, né? Então eu fui passando por várias áreas, fui o médico responsável e apoiando a construção de sistemas de BI para dentro da operadora, BIs que iam comunicar com as equipes médicas. Trabalhei em operadora premium, né, na One Health, fui diretor executivo da One Health, e aí as coisas foram acontecendo até que eu cheguei à posição de CEO, tendo passado para a posição comercial também, liderança de vendas e pós-vendas, e cheguei à posição de CEO, fiquei nessa posição por um pouco menos de 3 anos, quando eu decidi fazer uma migração na minha carreira e trabalhar como consultor e conselheiro de empresas. Naquele momento eu recebi um convite para trabalhar com o Pedro Bueno, junto dele na DASA, numa proposta de mudar a estratégia da DASA e criar uma estratégia mais horizontal dentro do ecossistema de saúde. Virou a minha cabeça, né? Porque os planos eram outros, eram seguir uma carreira mais consultiva e de conselheiro. Eu topei. Eu já estava há 15 anos na Amil, que era uma empresa da família Bueno, né, do Edson Bueno,
e aquele novo momento de participar de um novo projeto com a mesma família me chamou muita atenção, e o projeto também me encantou bastante. Foram um pouco mais de 3 anos que eu fiquei lá com eles, na DASA, eu fiquei como vice-presidente da DASA, e foi muito aprendizado, foi um período de muito aprendizado para mim, onde eu tenho uma alegria enorme de ter postergado o projeto inicial e ter topado fazer as atividades como executivo da DASA. Executamos esse grande desafio, né? Mas a gente pode até falar mais sobre isso. A questão é que hoje eu estou me dedicando mais à função de conselheiro independente, consultor independente, conselheiro para as empresas da área de saúde, fechando alguns movimentos agora nesse exato momento. Bem legal, porque você trabalha com o pai, né? O seu início foi com o pai, com Edson Bueno, depois trabalha com o filho, Pedro Bueno, e tem você tem uma carreira de alguns anos aí dentro do grupo DASA. E entendo que vivenciando um plano de saúde de perto, vivenciando ali entre 2015, né, a partir de 2015, começa a ser falado na sustentabilidade desses planos de saúde, começa a se trazer o conceito de VBHC, né, Valued Based Healthcare, que é o que a gente chama hoje de valor em saúde. Mudança do fee for service, né, que é o pagamento por produtividade, por serviço, para uma entrega de valor, e aí o médico, o hospital, todos os prestadores passam a ser remunerados pelo desfecho, pela entrega de valor, e não apenas por cumprir o procedimento. E nós vamos aprofundar nisso aqui. E aí, para começar a teoria, eu queria que você explicasse aqueles 4 pilares que compõem o valor em saúde, né? Que a gente pode resumir com aquele como que é? Pertinência, eficiência, desfecho e experiência. Então é o PED. Vou repetir: pertinência, eficiência, desfecho e experiência. Vamos falar um pouquinho desses 4 pilares, Sérgio? Vamos sim. Primeiro, falando sobre a pertinência, né? O que é ser pertinente? Ser pertinente é ser adequado, no momento adequado, oferecer a proposta adequada para um paciente, sendo realizada pelo profissional adequado, no ambiente correto. Então, essa junção de fenômenos que fazem com que a oferta de um serviço na área de saúde seja considerada pertinente é quando ela é adequada para um contexto. Então, existe a necessidade de se ler o contexto, de se entender a demanda do paciente e começar a se trabalhar quais são as ofertas possíveis e analisar essas ofertas possíveis, dizendo se elas são adequadas ou não para aquele contexto que a gente comentou no início. Perfeito. Não, pode. Você já passa para o outro. Eu queria entrar com um exemplo do que é pertinência. Boa. Vamos direto para isso, então. Então, ser pertinente é quando a gente indica um tratamento para um paciente e que aquele tratamento é a opção mais adequada para ele num determinado momento. Por exemplo, um paciente que tem um problema ortopédico, eu avalio o caso dele e digo: este seu caso é um caso cirúrgico. E, de acordo com a análise de protocolos, de conhecimentos prévios, de experiência do paciente, do profissional de saúde que está atendendo aquele paciente, do ambiente onde aquilo está sendo tratado, aquela cirurgia é realmente o caso mais adequado para aquele paciente. Então, você considera o tratamento pertinente. Porém, vamos imaginar que para este mesmo paciente, o mais adequado não fosse a indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica está ocorrendo por outros fatores. O mais adequado seria, primeiro, fazer um curso de tratamento com fisioterapia, hipoteticamente. E num caso como esse, indicar uma cirurgia de cara não seria a indicação mais adequada. E aí nós estaríamos falando de um cuidado impertinente, ou seja, um cuidado que, por mais que seja o melhor cuidado do mundo, a melhor cirurgia feita pelo melhor cirurgião, no melhor hospital, com a melhor hotelaria, sem pertinência, o valor se anula. Porque eu estou proporcionando, estou indicando um serviço para um paciente que não é o mais indicado para ele. E aí, por melhor que seja a qualidade desse serviço, a gente está zerando a entrega de valor. Então, a pertinência ela é fundamental para a entrega de valor no que se refere à ausência ou existência de possibilidade dessa entrega de valor
se eu estou indicando alguma coisa que é adequada ou uma coisa inadequada para aquele paciente. E por que eu indicaria alguma coisa inadequada? Você já respondeu no início na abertura, porque grande parte do mercado de saúde hoje em dia trabalha em modelos de remuneração que não estimulam a qualidade ou a adequação do que se oferece para o paciente, estimulam o volume de serviços, como, por exemplo, o modelo de remuneração fee for service, que é um modelo que paga por volume de serviços. Então, ninguém recebe por uma pneumonia tratada ou por uma pneumonia curada. As pessoas recebem pela consulta, pelas 2 consultas, pelas 50 consultas feitas num determinado espaço de tempo. Então, a gente recebe, independente do resultado, a gente recebe pelo volume de serviços. E isso faz com que, muitas vezes, a gente tenha indicações de serviços de forma inadequada, né? Então, poder indicar uma cirurgia, vou receber por uma cirurgia, e isso, claro, existe uma dinâmica de interesses, claro, que estão postos dentro do mercado e que tem que ser desconstruído para que a gente passe a criar lógicas de entrega de serviços de saúde com base na geração de valor. O que gera valor deve ser entregue, o que não gera valor não deve ser nem ofertado. E aí a gente começa a circular nesse conceito da pertinência, mas a gente já entra também na questão do desfecho. Antes de ir para o desfecho, eu vou aprofundar na pertinência. Porque tem um fator que, quando a gente olha para o prestador, ou para aquele que está oferecendo o serviço, seja o médico, o profissional de saúde, o hospital, que a gente pode olhar que o conflito de interesse, para ser pertinente, é que isso vai impactar a remuneração dele. Mas existe um outro fator, Sérgio, que quando a gente olha para o paciente, para a cultura vigente, acredito que no Brasil, pelo menos, que esse paciente dá a sensação que ele está sendo melhor cuidado, melhor tratado, quando o médico pede uma bateria de exames que muitos desses exames não têm indicação. Quando o médico passa ali vários medicamentos que talvez não tenham eficiência comprovada, e esses medicamentos vão sair no xixi do paciente. Então, como que a gente... É muito claro quando a gente avalia do ponto de vista do prestador o conflito de interesse para ser pertinente. Agora, e do ponto de vista do paciente, dessa cultura? Qual que é o caminho para a gente, como eu posso dizer, avançar nisso? Porque isso não vem da noite para o dia e não tem nenhuma bala de prata, né? Principalmente, Lorenzo, a resposta ela vem principalmente do compartilhamento de informações e da transparência. Então, na medida que eu começo, por exemplo, a divulgar indicadores de resultados dos profissionais de saúde como um todo, e nas escolhas que eles fazem ao propor os seus tratamentos para determinadas condições clínicas, para cada grupo de pacientes, e eu começo a comparar o resultado de um com o resultado de outro, começo a mostrar esses resultados, eu começo a criar um comparativo que oferece para o paciente uma nova perspectiva de quem ele vai escolher para executar o seu cuidado. Então, eu estou falando, por exemplo, de um hospital que divulga os seus resultados, e comparado com um outro hospital, ele tem performance diferente. Para um paciente, por exemplo, pode ser que ele considere que a hotelaria seja o desfecho mais importante. Então, aquela experiência de estar numa hotelaria diferenciada, uma super hotelaria, isso é o mais importante determinante da qualidade da experiência dele. Esse indicador de conforto dentro da unidade de interação, para aquele paciente é muito relevante. Para um outro, pode ser que o mais relevante seja a taxa de mortalidade daquele hospital. E na medida que os pacientes têm acesso a essa informação transparente dos resultados e das características de cada unidade, nos médicos também, no nível dos médicos também, você começa a ter uma visibilidade que permite escolhas diferentes para o paciente e você começa a sair desse problema que você apontou. Então, mas não é só por isso, também a gente está falando aqui sobre desfecho, que são resultados, e sobre experiência. Os dois são muito importantes. Pode ser que para um determinado paciente a hotelaria não seja relevante, ele está mais preocupado com o nível de dor que os pacientes daquele médico costumam ter depois da cirurgia. Eu sou muito sensível à dor, então eu gostaria de saber se aquele médico é bom em controlar o nível de dor no pós-operatório imediato, sendo ultra específico, para dar um exemplo aqui bem específico. Sim. Então a gente pode ir para aquele paciente, se houver disponibilidade dessa informação, ele pode fazer as escolhas com base no que é valor para ele. Sim. Então é muito importante a gente entender que a gente cria valor sempre para o paciente.
é sempre. A gente não cria valor ou cria todas essas discussões para ter mais valor para um dos stakeholders do setor e, por acaso, o paciente recebe mais valor. Não, a criação é sempre focada no paciente. É claro que todos têm papel nisso, todos. A gestão do hospital, a gestão da operadora, o próprio médico, o sistema de saúde como um todo, o fornecedor, todos têm. Mas é o conjunto de tudo isso voltado para a geração de valor e entrega de valor para o paciente que deve ser avaliado nesses 4 pilares. Perfeito. A gente acabou falando um pouco sobre desfecho. Isso é o que eu te interrompi, mas vamos lá, vamos para o segundo aí, que é o desfecho. O desfecho é análise de resultados, né? É até melhor descrito assim. Por que a gente se preocupa com resultados? Porque é através da leitura dos resultados de indicadores que já estão consolidados como os melhores indicadores para avaliar aqueles momentos da jornada de saúde do paciente, para determinadas condições clínicas, por exemplo. Esses indicadores, esses desfechos, eles devem estar todos voltados para mostrar os resultados de cada intervenção. Mas ele não é na unidade de intervenção. Ele, por exemplo, é por condição clínica, ele é por frações da jornada, e a gente sempre considera indicadores, não só aqueles indicadores micro, fragmentos de indicadores que mostram o resultado, são importantes também, mas eles são processuais, eles são de processos, eles são relacionados ao caminho que se tem para gerar um benefício, gerar um valor. O mais importante é a gente ter os indicadores de resultados mais amplos no ciclo do cuidado. Então, eu fiz uma cirurgia, avaliar o resultado da cirurgia no dia seguinte é incompleto. Eu preciso ter os desfechos ao longo do tempo. Quanto tempo demorou para aquele paciente voltar às atividades de trabalho e uma vida normal? Quanto tempo aquele paciente demorou para ficar sem dor completamente ou voltar a andar completamente? Quanto tempo aquele paciente demorou para voltar às suas medicações habituais? Às vezes é necessário acompanhar esses pacientes 2, 3 anos depois de uma cirurgia para a gente ter uma avaliação completa do cuidado em ciclos mais longos. É claro que isso tudo é difícil de ser implantado, porque exige muita informação disponível na ponta. Mas esse é o caminho de como a gente... E já tem muita instituição fazendo isso. E algumas começando, outras já num nível de maturidade bem melhor. Mas é fundamental a gente trabalhar o resultado, porque sem transparência de resultado, não existe lá na ponta a geração da confiança que vai fazer com que as pessoas se tornem leais e fiéis e se engajem no tratamento de saúde e tenham uma experiência diferente. Aí, nesse ponto, é muito importante a gente entender que o desfecho ele precisa ser medido. Porque se ele não é medido, a gente não consegue trazer transparência e melhorar a conduta, né? Então, aí está a importância de trabalhar com os dados, das tecnologias, de processos, dos softwares, dos prontuários eletrônicos e tudo que você imaginar, dos gadgets, dos sensores, dos devices, né? E isso vai fazer uma revolução na saúde. E eu acredito que a gente começa a falar mais em valor e desfechos porque a gente começa a ter mais facilidade para medir dados. Porque antes você tinha a casuística daquele médico, daquele hospital, que era relatada pelo médico ou pelo hospital. Agora a gente consegue dar transparência para esses dados. E aí, quando a gente fala em desfecho, a gente tem a perna da tecnologia, que é importantíssima, né? Da digitalização. Concorda? O que você acha, Sérgio? Cada vez mais, o desfecho ele depende da criação de uma plataforma tecnológica que sustente a aquisição desses dados e a análise de desempenho. Fica impossível a gente acreditar que isso pode ser feito manualmente numa planilha Excel e a gente vai conseguir trazer escala para esse benefício da transparência. É impossível. Então, cada vez mais a gente tem que ter. E nós saímos daquela era onde a gente achava que todo mundo tinha que ter o mesmo prontuário eletrônico, ou tinha que ter a mesma base. Não. Hoje o que a gente precisa é de sistemas interoperáveis. E na medida que a gente cria data lakes que se conversam, ou que são até unificados, ou melhor, é um conceito mais recente, os data lakes federados. A partir do momento que você cria a visão de paciente, sai da análise transacional e passa para uma análise ao longo da vida de cada paciente, que é o lifetime value que a gente diz,
E à medida que você vai fazendo com que esses dados sejam trocados de uma forma interoperável, né? Então você trabalha a interoperabilidade entre os diferentes sistemas não precisam falar a mesma língua, mas eles têm que se comunicar entre eles através de um tradutor comum, que é o que a gente chama as ferramentas de interoperabilidade. Quando você resolve toda essa camada tecnológica, você habilita um novo momento na saúde, que é um momento onde os dados são compartilhados, sempre lembrando que eles são do paciente, né, fundamental. Esses dados são compartilhados e, sob a autorização do paciente, eles são manipulados para benefício da entrega de valor. E como que a gente pode manipular esses dados, esses resultados? Você pode criar uma camada adicional em cima disso, que é a inteligência preditiva. Então, eu começo a pegar esses dados e dizer, esse paciente tem risco de desenvolver tal coisa, tem risco de desenvolver tal outra coisa. Então, eu vou colocar ele num fluxo de conversa diferente, porque eu estou acompanhando a vida desse paciente, não estou acompanhando o evento. Não estou falando sobre um exame, uma internação, uma consulta no pronto-socorro. Não. Nós estamos falando sobre tudo integrado. E eu converso com esse paciente e vou dizendo, olha, você fez um exame tal, a nossa equação preditora de risco diz que você tem risco X de desenvolver tal problema. Então, a gente gostaria que você entrasse nesse fluxo de diálogo aqui, que vai te habilitar a ter outros tipos de tratamento e uma experiência totalmente diferente em saúde, porque eu estou sendo proativo. Aí, a gente chega no momento em que a gente deixa de ser só curativo na medicina e a gente passa a incluir na estratégia e no desenho dos serviços tanto a ação curativa como a ação preventiva. Porque a partir do momento que eu tive a análise preditiva, ou seja, eu pude predizer riscos futuros, eu entro com uma ação preventiva para dizer, antes que isso se converta em doença, eu vou ter um tratamento, uma intervenção preventiva aqui, que vai fazer com que esse paciente ou retarde ou nunca desenvolva aquela doença. Aí eu interferi no destino da vida dele, positivamente, trazendo mais saúde para aquele indivíduo, muda radicalmente a experiência em saúde do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é muito transacional, né? De novo, exames, internações, pronto-socorro, consultório, tudo isolado, tudo fragmentado, nada se comunica, a informação se perde, cheio de redundâncias, que é a falta de eficiência, que é um dos 4 valores que a gente acabou não falando. Tudo isso está conectado e gera um sistema de saúde com menos desperdícios, com menos redundâncias, com menos erros, com menos fraudes, com menos abusos. Elimina tudo isso e a gente começa a ter mais eficiência no setor como um todo. A eficiência é justamente isso. É o melhor benefício que se faz com cada unidade de custo investido. Então, eu tenho uma unidade de custo e eu tenho um benefício gerado por aquilo. A unidade de custo é o quanto se paga, por exemplo, por uma consulta. Qual que é o benefício que eu estou gerando com aquela consulta? Mas vamos sair disso, de pagar por volume de consultas, e vamos começar a pagar pelo desempenho do time de saúde na abordagem preventiva de infartos. Como é que eles estão prevenindo infartos, detectando precocemente quem tem risco elevado e atuando ali, fazendo com que as populações tenham menos infartos. Vejam que muda muito a forma como a gente trabalha. E já tem muita gente trabalhando assim no Brasil. Já tem muita gente, é claro que a gente gostaria que isso fosse a grande maioria do setor, mas estamos no meio desse curso da história. E a tecnologia que você mencionou está acelerando todo esse processo. Perfeito. A transformação digital ela vem para benefício da saúde. Então, definido já vou voltar lá no mnemônico lá do PED, né? A pertinência já falamos o D de desfecho, você acabou de explicar o E de eficiência. E agora o E de experiência. Aonde que isso... Você já também passou um pouco por esse tema na sua fala, mas é um tema que é também muito falado, né, de experiência do paciente, mas aí eu queria já te trazer uma pergunta, que isso precisa ser conectado, né, Sérgio, aos outros fatores, né, aos outros pilares, porque não adianta eu oferecer uma experiência fenomenal e não entregar um bom desfecho, uma terapia ou uma conduta não pertinente e não trabalhar com eficiência, né? E também a experiência ela precisa ter equidade. Quando eu estou fazendo a comparação reversa, mas não é porque o paciente está no melhor hospital do país, por exemplo, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, que eu tenho que
lá eu consigo oferecer experiência, mas o paciente lá do posto de saúde, do SUS, eu não preciso dar uma experiência para ele. Eu preciso dar a melhor experiência que aquilo ali me permite, né? E como que isso para de pé, Sérgio? Como que a gente faz realmente isso acontecer? Perfeito. Olha só, a experiência ela é muito importante para a gente mudar a forma como as pessoas recebem as entregas de valor. Então, como é que a gente encaminha todas essas entregas que geram valor na vida das pessoas, com impacto na saúde delas, de uma maneira que seja única e que seja geradora do elemento definidor da experiência, que é o engajamento. Às vezes, muitas vezes a gente confunde boa experiência com boa hotelaria. Como é esse caso, por exemplo, a gente avalia no posto de saúde, eu não vou ter ótima aquele ambiente não é um ambiente que eu diria que é tão encantador quanto uma experiência num hospital que tem uma hotelaria de ponta. São experiências relacionadas, são alguns conceitos que interferem na percepção geral da experiência, mas não são eles isoladamente. O principal tradutor da experiência hoje em dia é o engajamento, porque você sabe que no posto de saúde a tua expectativa tem que ser diferente. Então a tua experiência vai ser determinada não só pelo que você encontra lá, mas também pela sua expectativa ao chegar lá. E as expectativas das pessoas em relação à saúde vai muito além da hotelaria. Vai estar muito relacionada à conveniência da oferta de serviços, à qualidade dos serviços percebida durante cada evento, a conexão entre um serviço e outro para que as pessoas não fiquem soltas, isoladas e perdidas e abandonadas entre uma consulta e outra, por exemplo, entre um serviço e outro. Como é que existe essa conexão? Existe uma continuidade de diálogo? A capacidade, por exemplo, de armazenar todos os dados do paciente, o que ele julgar relevantes, dentro de uma base única para facilitar o acesso aos dados. Tudo isso transforma a experiência e gera o engajamento, que é o principal elemento de percepção de experiência que a gente tem percebido. E a gente está saindo de uma era, né, onde a gente fala, poxa, a gente sempre diz, né, o dado é o ouro, né? Importante é o dado. Hoje tem muita instituição, no Brasil, inclusive, tem excesso de dados e não sabe o que fazer com tanto dado. O dado, ele é um veículo, é um instrumento para que a gente consiga gerar engajamento. O grande ouro hoje dessa nova geração é a geração, a proporcionar engajamento, fazer com que as pessoas queiram se cuidar, para que as pessoas tenham experiências transformadoras e isso gere lealdade dessas pessoas com um movimento de construção de uma jornada de saúde. Essa é a grande transformação. E as empresas todas, fora do Brasil e no Brasil, têm se posicionado estrategicamente de formas que elas investem mais nisso ou menos nisso. Então, por exemplo, as duas grandes estratégias mundiais são as estratégias de verticalização e as estratégias de integração. As estratégias de verticalização são aquelas onde você agrega serviços junto até de uma fonte pagadora, muitas vezes, e você concentra a indicação de serviços dentro dessa plataforma, digamos, verticalizada. As operadoras verticalizadas do Brasil são um ótimo exemplo desse tipo de estratégia, mas movimentos recentes, por exemplo, como a aquisição da Sul América pela Redditor, também fazem parte dessa estratégia. Existe uma outra estratégia, como uma estratégia horizontal, também chamada de horizontal, eu gosto mais de chamar o nome de estratégia de integração. Mas vocês vão ver também em várias publicações escrito como estratégia horizontal. É onde se cria um barramento adicional de interlocução com os pacientes e passa a se acompanhar o paciente ao longo de toda a vida, independente de onde ele esteja. E aí você começa a conectar serviços, produtos e outros prestadores nas ofertas mais interessantes à medida que você vai consumindo. Não estranhe, esse é um modelo, por exemplo, adotado pela Amazon fora da saúde e que muitos estão começando a caminhar para dentro da saúde também. Mas essas duas são as grandes estratégias que têm sido abordadas. O valor tem que estar presente nas duas. Independente da estratégia, a entrega de valor focada na pertinência, na eficiência, no desfecho e na experiência, tem que estar presentes nas duas e podem ser avaliadas de maneiras iguais ou de maneiras peculiares na medida que as empresas vão se desenvolvendo. Você acabou de citar algumas estratégias, né? E alguns serviços, alguns prestadores. A gente pode... você consegue dar algum exemplo aqui, compartilhar conosco algum exemplo que você acha que tem feito, que tem operado no sistema de valor e caminhado para entregar valor aqui no Brasil?
Vários, olha só. Por exemplo, quando você começa a observar mais de 10 prestadores hoje, não só prestadores, mas players do setor de saúde, atores do setor de saúde, migrando para essa segunda estratégia, num modelo de criação de plataforma digital, na maioria das vezes aberta, mas algumas delas tendendo a ser mais fechadas. Mas plataformas digitais que buscam enxergar o paciente como um todo ao longo da vida, conectar as informações ali naquele mesmo local de armazenamento dessas informações, por definição do paciente, trabalhar esses dados, começar a alertar o paciente e o médico dele, principalmente, quando existem riscos de desenvolvimento de determinadas doenças, coisas que já estão acontecendo, tá? Em algumas empresas. E você começar a estabelecer jornadas de cuidado a partir dessa detecção precoce, ou a partir da conexão rápida com o tratamento a partir de uma doença já instalada, você começa a gerar grande valor para as pessoas como um todo. Porque você trabalha em várias pontas hoje que não funcionam do sistema. Eu citei algumas, mas a gente pode entrar até um pouquinho mais nisso. A gente trabalha na fragmentação, né, dos serviços, porque hoje os serviços não se conectam. Né? A pessoa sai de uma consulta no pronto-socorro, para ela chegar num consultório, ela está sozinha, ela tem que se virar, ela tem que conversar com a operadora, saber qual é o consultório que ela pode ir, naquela especialidade, a data, ela tem que se virar para tudo, ela não sabe se o plano dela dá autorização para aquele consultório ou não. Tem uma série de coisas hoje que existem no meio do caminho que fazem com que o sistema, inclusive, não se conecte na informação. Então, a fragmentação, ela é expressa de diversas formas. A falta de conexão, a falta de uma informação consolidada, os desperdícios que são gerados por conta disso, e a criação de uma visão ao longo da vida faz com que a gente pare de fazer gestão transacional, gestão, por exemplo, de volume de serviços. Né? O que gera valor para um paciente se ele fez 3 ou 2 consultas ou 18? O fato de ter feito 18 não obrigatoriamente gera valor para ele. Muitas vezes não gera. Agora, o acompanhamento dos dados, a análise preditiva, a identificação de gaps de cuidado, essa conexão de cuidados à medida que eu identifico essas lacunas e eu atuo proativamente para conectar com serviços e tratamentos, isso gera um grande valor em saúde. Para dar um exemplo dentro dessa estratégia horizontal, mas existem exemplos também, muitos, na estratégia verticalizada. Na estratégia verticalizada, por exemplo, a conexão de informações é muito mais expandida. Você consegue ter acesso às mesmas informações em vários pontos do cuidado, eliminando ineficiências relacionadas a conflito de informação ou ausência de informação quando um paciente, por exemplo, chega numa unidade de atendimento de consultório, ou de pronto-socorro, ou de hospital. Porque na verticalização, a maioria desses sistemas já são desenhados e pensados para se conversarem. É claro que o mundo real tem muitos desafios, eu estou simplificando a discussão aqui, mas existem ótimos exemplos geradores de valor hoje já sendo colocados em prática, tanto num pilar como no outro. Perfeito. E aí, para a gente caminhar para o fim, Sérgio, você é um médico que, se a gente pegar a sua carreira, é uma carreira bem interessante, né? Você foi construindo novas áreas de atuação e construiu a sua carreira. Muito do nosso público aqui, que ouve o nosso podcast, são o que eu chamo dos early adopters da saúde, são os médicos empreendedores, são os médicos que estão dispostos a aproveitarem as oportunidades que o digital oferece, as oportunidades que esse cenário, essa conjuntura do setor de saúde oferece. Queria que você compartilhasse assim, uma dica, algum aprendizado que você teve para esse médico que quer aproveitar essas oportunidades. Com certeza, VBHC, Valor em Saúde, oferece várias oportunidades, porque o sistema do Fee for Service ele é insustentável no longo prazo. Como que você pode ajudar ou compartilhar alguma orientação, dica, aprendizado com esse médico que quer ser um early adopter e quer desbravar essas oportunidades? Eu acho que a gente pode começar falando sobre a aplicação da teoria do valor, né? Então, para tudo que a gente passar na vida da gente, qualquer opção, qualquer escolha que a gente for fazer, a gente começar analisando e se perguntando, aquilo é adequado para a minha vida ou para a vida do paciente? Aquilo de fato entrega o valor que aquela pessoa está esperando?
ele é adequado do ponto de vista de unidade de tratamento, está sendo feito no lugar correto, da forma correta, da melhor forma possível para aquele paciente. Então, começar avaliando o que é adequado, passando por avaliar daquelas opções possíveis naquela situação de vida, quais são os resultados esperados daquelas situações. Naquelas opções eu já tenho visibilidade desses resultados? Esses resultados já estão visíveis? Se não estão visíveis, como é que eu chego para quem vai entregar aquele cuidado e pergunto, me diz qual que é o resultado X dessa intervenção. Eu, como médico, posso dar visibilidade. A minha experiência com esse método é melhor do que com aquela. Ou seja, começar a trazer transparência sobre os resultados é fundamental para escolhas de mais valor. A terceira etapa é saber se o que a gente está entregando, na verdade, consome recursos adequados. Ou seja, ela é eficiente. Ela está consumindo os recursos adequados para que a pessoa tenha os melhores resultados possíveis, ou ela consome uma energia, um tempo, uma recuperação, uma dor, ela consome algo que o custo é tão elevado que não, e não é só custo de dinheiro, você está vendo que não estou falando só de dinheiro, só financeiro, o custo sobre diversos aspectos. Ele é adequado com o que eu vou entregar? Então eu tenho uma terceira análise para cada situação de escolha que eu devo fazer, se aquilo vai me consumir mais recursos do que eu estou disposto a oferecer, por exemplo. E a última análise é se aquilo vai gerar em mim uma experiência única. Dentro daquelas opções, qual que gera em mim uma experiência única, que de fato vai me gerar lealdade com aquele prestador de serviço de saúde, com aquela operadora de saúde, com aquele profissional de saúde direto, com aquela entidade. Onde é que vai ser gerada essa lealdade a partir do momento que se instala a confiança? Então, é fundamental que para tudo na vida a gente aplique a teoria do valor quando a gente está atuando como médico, quando a gente está atuando como empreendedor, quando a gente está desenvolvendo soluções, quando a gente está inovando. É claro que não basta entregar o valor ou buscar entregar o valor. Tem muitas outras coisas que podem ajudar o profissional que trabalha na área de saúde a fazer com que essas coisas aconteçam de fato. Então, ter uma visão sistêmica. Olhar para o todo, não olhar só para o fragmento. A partir do todo, a gente cria as coisas e entende a saúde. Um outro aspecto é sempre criar com diversidade, porque já acabou a era da criação com base no que eu sei oferecer. Nós estamos na era onde a gente tem que ouvir os outros e entender como que eles podem colaborar com coisas que eu não sei entregar e que a gente, através da colaboração e da cocriação, criarmos soluções para essa nova sociedade que está vivendo um momento de caos completo. Não dá, ela exige uma adaptabilidade da gente tão grande que eu sozinho não consigo criar. Então eu tenho que entregar o valor aplicando a diversidade da escuta de todos, principalmente na escuta do paciente, aplicando a visão sistêmica e trabalhando sempre de forma colaborativa e co-criativa para que a gente consiga cada vez mais ter soluções mais adaptáveis para esse mundo caótico que a gente está vivendo hoje, de tanta fragilidade, de tanta ansiedade, de um contexto totalmente não linear, né? Que a gente fala que o mundo hoje ele não é nada linear, e com tantas situações de incerteza que a gente está vivendo no dia a dia, que fazem com que a gente viva um mundo de ansiedades contínuas, né? Não é nada, é tudo muito incompreensível, né? É tudo muito difícil, e esse contexto exige posturas mais adaptáveis. E é por isso que eu digo que tudo começa pela entrega de valor, que são aqueles 4 pilares que a gente conversou. Perfeito. Mas passa por algo mais sofisticado também. E é interessante, se eu puder dar minha contribuição, estou lendo um livro agora do Simon Sinek que chama Jogo Infinito. E a teoria do jogo infinito, ela explica muito, ela pode embasar a teoria do valor, porque ele defende ali que quem joga o jogo infinito, ele não está preocupado na vitória que termina o jogo, que acaba o jogo. Porque se você vence e acaba o jogo, você está fora do jogo. O jogo infinito você tem que jogar e permanecer nesse jogo, porque é isso que te mantém vivo, isso que te permite crescer. Então, quando a gente dá um exemplo, uma pessoa que ela tá focada em bater uma meta que não entrega valor para todos esses entes, como você bem explicou aqui, essa pessoa ela tá jogando um jogo finito. Ela bateu a meta e ela saiu do jogo. Agora, aquela pessoa que constrói uma meta que talvez demore mais,
que dê mais trabalho, que vai ter que alinhar com várias pessoas, mas que entrega valor de fato, que é verdadeira, ela é transparente, ela é legal, essa pessoa ela estará sempre nesse jogo, e esse jogo nunca acaba, e ela sempre vai ser vista como um jogador, e todo mundo vai querer fazer jogo com ela, ou fazer negócio com ela. Então, minha dica aí, Simon Sinek, Jogo Infinito. Sérgio, obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, sou seu fã, acho o seu trabalho sensacional, espero te rever em breve, estamos online hoje, mas espero rever em breve para colocar o papo em dia. Obrigadão pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo e com todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado. Valeu. Quer deixar, quem quiser te perguntar, vai surgir várias dúvidas. Podemos deixar o seu LinkedIn? Como que a pessoa pode tirar a dúvida com você, hein, Sérgio? LinkedIn, perfeito. O LinkedIn é Sérgio Ricardo Santos. E eu estou à disposição no que for necessário. Essa é uma luta de todos nós, então, a qualquer momento. Basta me acionar, eu estou disponível. Fechou. Valeu, pessoal. E você que nos acompanhou aqui, quero o seu feedback, conta pra mim o que você achou desse papo, se você gostou, se você não gostou. Fala pra mim quem você gostaria de ver aqui no Saúde Digital Podcast, de ouvir. Preciso muito do seu feedback, porque o seu feedback, ele entrega valor pra mim, e esse valor vai fazer com que eu melhore o desfecho do meu podcast, para que ele seja mais eficiente e para que ele melhore a sua experiência. Olha, fiz aqui, enquadrei os 4 pilares na minha chamada final. Então, obrigado pela sua audiência, me dê o seu feedback, siga o nosso canal, estamos no YouTube, no Spotify, em vídeo e em áudio, e recomenda, compartilha com seus colegas. Obrigado e até a semana que vem.